Olha essa questão da SESGRAN-Rio de 2025 que diz o seguinte: árvores são um importante tipo de estrutura de dados. Sobre árvores, no contexto de estrutura de dados, analise as afirmativas a seguir. 1. Árvores são estruturas de dados lineares. E aí, esse primeiro item é verdadeiro ou falso? Pessoal, esse item é falso, tá bom? Por quê? Porque estruturas de dados de árvores são hierarquizadas. Por quê? Nós vamos começar aí com um nó raiz. Esse nó raiz é chamado de nó raiz porque ele não tem pai, tá bom? Esse é o nosso primeiro nó da minha árvore, vai ser o nosso nó raiz, tá bom? A partir daí, você vai ter a ligação de nós filhos, tá? Então, esse nó raiz aqui, por exemplo, ele pode ter um filho, dois filhos, três filhos, tá bom? Três filhos, tá bom? Desses nossos filhos, podem ter mais filhos. Então, esse aqui pode ter mais dois filhos, esse aqui pode não ter nenhum, e esse aqui pode ter somente um filho, tá bom? Então, o nó raiz não tem pai. E como é que se chama esses nós aqui? Como informação adicional, nós folhas, né? Porque eles não têm filhos, tá bom? Esse aqui também é um nó folha, ó. Ele não tem filho, entendeu? Então, isso é uma estrutura hierarquizada, diferente, por exemplo, de uma estrutura de dados de uma lista encadeada, que eu vou ter o primeiro elemento que aponta para o próximo, que vai apontar para o próximo, que vai apontar para o próximo, até chegar no último elemento que não aponta para ninguém, tá bom? Então, esse é um exemplo de estrutura de dados linear, tá bom? No nosso caso lá, a alternativa diz que árvores são estruturas de dados linear. Não é linear, é hierarquizada. Por isso, essa questão é falsa, tá bom? Item 2 aqui diz que em uma árvore, cada nó pode ter, no máximo, dois filhos. E no exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, nós vimos que uma árvore pode ter três filhos. Esses elementos aqui podem ter dois filhos, vai depender da regra da sua árvore, tá bom? Esse aqui é um filho, e esse aqui pode ter novamente três filhos, tá? Depende da regra da sua árvore. Quando a gente está falando de árvore binária, aí sim, cada nó pode ter no máximo dois filhos, tá bom? No máximo dois filhos. E nós vamos ter mais algumas regrinhas das derivações, tá bom? Mas aqui nós estamos falando só de regras gerais de árvores. E não é uma regra geral que cada nó pode ter no máximo dois filhos. Se ele especificasse como uma árvore binária, aí sim, seriam dois filhos. Mas, de maneira geral, não é uma regra, uma premissa, tá bom? Árvores podem ter, os nós podem ter mais de dois filhos. Item número 3. Nós que não possuem filhos são chamados de nós folhas, e nós já vimos isso aqui. Então esse item aqui está correto. Nós que não possuem pai são nós raiz. Nós que não possuem filhos são nós folhas, tá bom? Então o único item que está correto é o item 3. Por isso, nossa alternativa correta aqui é a letra C. Apenas o item 3. Boa prova.